Durante milhares de anos, o ser humano olhou para rios, lagos e para o mar e viu apenas água. Mas sob aquela superfície existia algo muito maior: comida. Em uma época em que a fome podia destruir uma tribo inteira, os rios estavam cheios de peixe. Os mares estavam cheios de vida. O problema era capturá-los, porque a água não era apenas alimento, era também perigo. Tempestades repentinas, correntes invisíveis, criaturas gigantes. E mesmo assim, em algum momento da história, nossos ancestrais tomaram uma decisão. Eles pararam de olhar para a água com medo e começaram a aprender a dominá-la. Mas antes disso acontecer, sobreviver na Terra já era difícil o suficiente. Durante grande parte da pré-história, sobreviver era um desafio diário. A caça nem sempre dava certo. Animais migravam, bandos desapareciam por semanas, e quando isso acontecia, a fome chegava rápido. Uma tribo podia passar dias sem conseguir carne. Crianças ficavam fracas, idosos não resistiam, e até os caçadores mais fortes sabiam que a sorte da caça podia mudar a qualquer momento. Mas existia algo curioso. Enquanto humanos lutavam nas planícies e nas florestas, rios e mares estavam cheios de vida. Peixes, moluscos, crustáceos, fontes de alimento constantes. Então surge uma pergunta importante. Se a água estava cheia de comida, por que demoramos tanto para aprender a pescá-la? No início, os humanos começaram da forma mais simples possível, com as mãos. Em águas rasas, nossos ancestrais observavam o movimento dos peixes, esperavam o momento certo e tentavam agarrá-los rapidamente. Mas isso funcionava apenas em pequenas quantidades. Peixes eram rápidos, escorregadios, difíceis de capturar. Foi então que surgiu uma nova ideia: lanças. Galhos de madeira afiados permitiam atingir peixes em águas mais profundas. Ainda era difícil, mas funcionava melhor. E logo outra descoberta apareceu. Humanos começaram a usar o próprio rio como armadilha. Bloqueavam partes da água com pedras, criavam pequenas barreiras. Quando a água baixava, os peixes ficavam presos. Mas isso era apenas o começo, porque em pouco tempo, uma invenção mudaria a pesca para sempre. Uma linha. Parece algo simples, mas foi uma revolução. Humanos começaram a usar fibras naturais e tendões de animais para criar fios resistentes. Na ponta, anzóis de osso ou pedaços curvados de madeira. E para lançar essa linha mais longe, um galho flexível. A primeira vara de pesca. De repente, peixes podiam ser capturados sem entrar na água. Isso aumentava muito as chances de sucesso. Peixes maiores começaram a aparecer. A pesca deixava de ser sorte e se tornava técnica. Mas havia um limite. Grande parte da vida na água estava longe da margem, e isso levantava um novo desafio. Como alcançar aquilo que estava além da terra? A resposta surgiu de uma observação simples. Madeira flutua. Troncos caídos em rios não afundavam, eles viajavam pela corrente. Então alguém teve uma ideia. Se um tronco flutua, talvez um humano também possa. Primeiro vieram os troncos simples, depois troncos amarrados, as primeiras jangadas. Mais tarde, canoas escavadas em madeira. Agora os humanos podiam avançar sobre a água, lagos profundos, rios largos e, finalmente, o mar. Mas entrar no oceano significava enfrentar algo muito maior. Diferente dos rios,
O oceano era imprevisível. Tempestades surgiam de repente. Ondas gigantes podiam destruir embarcações frágeis. Em algumas regiões, tsunamis podiam varrer toda a costa. Mas o verdadeiro perigo nem sempre vinha das ondas. O mar também escondia criaturas perigosas, peixes venenosos, águas-vivas, espinhos capazes de causar dor intensa e predadores. Tubarões patrulhavam certas águas, orcas caçavam em grupo. Para humanos primitivos, entrar no oceano era entrar em território de outros predadores. Cada viagem podia terminar em tragédia, mas mesmo assim, os humanos continuaram voltando. E existe um motivo curioso para isso. Às vezes, o próprio mar entregava alimento. Em muitas regiões costeiras, algo extraordinário acontecia. Baleias mortas encalhavam nas praias, corpos gigantes trazidos pela maré. Para tribos antigas, isso era como encontrar uma montanha de comida, carne suficiente para alimentar dezenas de pessoas, ossos que viravam ferramentas, mas o recurso mais valioso era a gordura. A gordura de baleia era energia concentrada. Podia alimentar tribos inteiras, podia ser usada como combustível, podia ajudar na conservação de alimentos. Para algumas comunidades antigas, uma baleia encalhada era quase um milagre. Mas a verdadeira transformação ainda estava acontecendo. Com o tempo, humanos começaram a entender o mar. Aprenderam padrões de maré, rotas de peixes, épocas de abundância. A pesca trouxe vantagens enormes, alimento mais previsível, menos risco que caçar grandes animais terrestres. Novas ferramentas surgiram, redes, arpões, barcos mais estáveis. Gradualmente, comunidades começaram a se formar próximas à água. A costa deixou de ser apenas fronteira e passou a ser lar. O mar deixou de ser apenas mistério e começou a se tornar aliado. A natureza sempre esteve cheia de alimento, rios, lagos, mares. Mas sobreviver nunca foi apenas encontrar comida. Foi aprender a observar o mundo, entender seus padrões e transformar conhecimento em sobrevivência. Porque na natureza, quem aprende primeiro, vive mais. E talvez uma das maiores revoluções da humanidade tenha começado no momento em que alguém olhou para a água e decidiu tentar.